Olá, sou o professor Lino e hoje nós vamos falar sobre a definição e conceito de psicomotricidade. Então vamos lá? Psicomotricidade é uma área de estudo, pesquisa e intervenção do movimento corporal como mediador entre os mundos interno e externo do ser humano. Muito bem, então aí nós temos uma definição de psicomotricidade como sendo uma área de estudo, pesquisa e intervenção do movimento corporal como mediador entre os mundos interno e externo do ser humano. Nessa própria definição tem alguns conceitos, algumas palavras-chave que vale a pena a gente estar refletindo, como por exemplo, ser humano. De que ser humano que nós estamos falando? O que seria, o que compreende esse ser humano? Será que o ser humano refere-se a somente um corpo físico, um corpo biológico? É tudo isso que é o ser humano? Havia uma ideia que o ser humano era esse corpo e uma consciência. Essa consciência é chamada de personalidade, ou eu, ou ego. Então, tudo que se imaginava de ser humano era referente a um corpo e a uma personalidade, a um eu, a um ego. Então, esse ego, o corpo, era o que a gente imaginava ser o ser humano. O Freud veio com uma revelação, uma descoberta bastante importante, que desvelou uma dimensão inconsciente do ser humano. Então o ser humano passou a ser visto como um corpo, um ego e uma dimensão inconsciente. E essa dimensão inconsciente muitas vezes exercia uma influência muito importante, às vezes até preponderante na vida desse ser humano. Você vê a importância dessa dimensão da inconsciência nessa totalidade do ser humano. Já Jung avançou um pouquinho mais e mostrou que o ser humano tem um corpo, um ego, um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. Então, o ser humano, de que ser humano nós estamos falando? Nós estamos falando dessa totalidade do ser humano. Então, aqui nós vamos representar o ser humano por esse círculo aqui. Então, o que é o mundo interno do ser humano? Porque nós falamos aqui que o movimento corporal é o mediador entre o mundo interno e o mundo externo do ser humano. Mas o que seria então, na nossa visão, esse mundo interno que nós estamos representando aqui por esse círculo? O que seria o mundo interno do ser humano? Aqui nessa interseção entre o mundo interno e o mundo externo, nós temos o ego mais o corpo. O ego é a personalidade consciente, é aquelas características que você fala assim, esse sou eu, que as pessoas comentam, falam, esse é fulano. Então, essas características da personalidade consciente e esse corpo físico. E esse mundo interno? O que nós temos aqui? Nós temos o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e tudo que possa haver nessa dimensão interna, está contido aqui nesse mundo interno. Então, quando nós falamos do mundo interno, nós estamos falando para uma dimensão psíquica, uma dimensão espiritual. Espiritual não no termo religioso, mas como referente a tudo que está
é nessa dimensão interna. Então aqui nós temos o mundo interno, que tem os seus conteúdos. Quais são os conteúdos que nós temos aqui do mundo interno? O Jung chama de complexos. Por exemplo, os agrupamentos das nossas experiências, das nossas representações, das nossas vivências, eles vão sendo agrupados em complexos, né? Então, temos muitos conteúdos aqui no nosso inconsciente pessoal e no nosso inconsciente coletivo e tudo mais que possa haver aqui dentro. Então, esse aqui é o mundo interno. Já o mundo externo são as coisas que estão fora da gente, estão fora do corpo. Isso, logicamente, estamos falando de forma didática. Esse mundo externo se refere a tudo que está fora do nosso corpo, tudo que a gente está daqui para fora. Por exemplo, aqui nós temos as outras pessoas. As outras pessoas. Então, os outros, né? Que a gente convive com essas outras pessoas. O que nós temos mais neste mundo externo aqui? Nós temos também objetos. Os objetos, o que são esses objetos? São as coisas que a gente, do dia a dia, prato, talheres, material esportivo que a gente usa bastante, bola, raquete, são também os carros, os prédios, tudo isso são objetos que estão no mundo externo, né? Todas essas coisas construídas pelos homens são os objetos. Nós temos também aqui, vamos colocar sistemas, para nos referir ao sistema de educação, sistema político, sistema social, como que a civilização, como que a humanidade se organizou até hoje. Então nós temos esses tipos de organização que são os sistemas, que são coisas externas, né? E também, por último, o que nós temos aqui? Outras pessoas, objetos, sistemas, vamos pôr aqui os animais e a natureza. Então tudo isso são o mundo externo. Então o que faz essa relação, o que faz essa comunicação, o que faz essa mediação entre o mundo interno e o mundo externo? É exatamente o nosso ego mais o nosso corpo. Então nós poderíamos dizer que o ego e o corpo seria, na perspectiva daqui, uma janela, poderia-se falar uma janela da alma para o mundo, né? Uma janela da alma, da psique para o mundo. E por outro lado, aqui existe essa relação, essa comunicação, esse interrelacionamento entre o mundo interno e o mundo externo através do ego, corpo e esse corpo em movimento. Por isso que nós falamos que o movimento corporal é visto como mediador, né, entre o mundo interno e o mundo externo. Então a psicomotricidade, ela vem tanto para estudar e pesquisar como se processa essa relação, né, vista sobre várias perspectivas, né, várias perspectivas teóricas nos dão elementos para fazer uma interpretação da psicomotricidade, como também intervenção. Então, se o movimento corporal ele expressa tudo isso todo o ser humano ele se expressa através do movimento corporal e ele intervém no mundo através dessa expressão, nós podemos também ter acesso ao mundo interno da pessoa através desse movimento corporal. Então, de um lado é uma expressão, desse lado, daqui para cá, é uma expressão, e daqui para cá é uma intervenção. Então nós podemos, a psicomotricidade tanto estuda e pesquisa sobre isso,
como também tem o seu processo de intervenção no ser humano através desse corpo em movimento. Quando eu falo corpo, evidentemente, não estou me restringindo só ao corpo físico, né? Mas estou querendo dizer que nós estamos falando do ser humano na sua totalidade. É isso aí. Espero que tenha gostado e a gente se vê aí nas próximas definições e conceitos. Até lá! Já estava me esquecendo. Não deixe de curtir a nossa página e nos acompanhar nas redes sociais. Nosso site é www.psicomotricidadepositiva.com. Até mais!